noite eterna do Apocalipse. Era uma noite sombria, onde a escuridão pairava sobre a terra como um manto funesto. As estrelas, em sua última dança celestial, observavam com tristeza o destino que se desenrolava. Um gigantesco asteroide, uma fera cósmica de proporções inimagináveis, caía do céu como um punho de ira divina. A humanidade, indefesa diante do cataclismo, via-se envolta em pânico e desespero. Cidades eram engolidas por uma nuvem de poeira e fumaça, enquanto o som ensurdecedor do impacto ecoava pelo mundo. Ruas antes movimentadas tornaram-se ruínas desoladas, e o brilho das luzes urbanas desvaneceu-se como uma vela sendo apagada. Em meio ao caos, um grupo improvável de sobreviventes emergiu das cinzas. Entre eles estava Victor, um cético professor de geologia, cujo conhecimento sobre os eventos celestiais tornou-se vital para a equipe. Ao seu lado, Maria, uma enfermeira determinada, usava suas habilidades médicas para ajudar os feridos e doentes. Juntos, com outros poucos sobreviventes, formavam uma aliança frágil diante do desastre que se desenrolava. As condições eram desumanas. A atmosfera estava saturada de partículas tóxicas, fazendo com que cada respiração fosse uma luta. As temperaturas oscilavam entre extremos e a busca por abrigo tornou-se a principal prioridade. Em sua jornada, o grupo enfrentou estradas bloqueadas por destroços, incêndios incontroláveis e grupos de sobreviventes desesperados que não hesitavam em usar violência para garantir sua própria segurança. Enquanto o asteroide continuava a lançar sombras sobre a Terra, o grupo de Victor e Maria descobriu uma antiga instalação subterrânea, originalmente construída durante a Guerra Fria. O local, agora abandonado, oferecia a promessa de refúgio temporário. No entanto, conforme exploravam os corredores úmidos e escuros, começaram a perceber que não estavam sozinhos. Um sussurro constante ecoava pelos túneis, uma melodia distorcida que fazia arrepiar a espinha de qualquer um. As paredes, úmidas e geladas, pareciam guardar segredos macabros. Cada sombra projetava formas que desafiavam a lógica, mexendo-se de maneiras impossíveis. O grupo começou a duvidar de sua sanidade, questionando se o asteroide havia trazido consigo algo mais sinistro do que apenas a destruição. No interior do abrigo subterrâneo, eventos estranhos começaram a se desenrolar. Objetos pareciam mover-se por conta própria, e vozes sussurrantes invadiam os sonhos dos sobreviventes. Maria, a pragmática enfermeira, começou a questionar a natureza da realidade ao seu redor. Victor, embora cético, não conseguia ignorar os fenômenos inexplicáveis que testavam os limites da razão. À medida que o tempo passava, a tensão no grupo aumentava. Enquanto enfrentavam as ameaças externas do Apocalipse, também eram atormentados por forças invisíveis e desconhecidas. As noites eram um desfile de pesadelos, onde sombras ganhavam vida e os sussurros se tornavam gritos ensurdecedores. Em uma noite tempestuosa, com trovões ecoando pelos corredores do abrigo, o grupo de sobreviventes se reuniu para discutir seu destino. Algo sinistro estava se aproximando e a paranoia crescente ameaçava desfazer a aliança já frágil. Maria, com olhos que refletiam dúvida e medo, propôs uma jornada perigosa em busca de respostas. Guiados por um mapa desgastado, o grupo embarcou em uma expedição pelos túneis subterrâneos. À medida que avançavam, a escuridão se aprofundava e cada passo era acompanhado pelo som de respirações pesadas que não eram as suas próprias. Quando finalmente alcançaram a sala central do abrigo, depararam-se com uma visão aterradora. No centro da sala, um portal distorcido pulsava com uma luz sombria. Sombras se contorciam ao seu redor, e uma voz ancestral sussurrava segredos indecifráveis. O asteroide, ao que parecia, não era apenas uma rocha celestial,
mas um artefato de um passado esquecido, uma força ancestral que aguardava seu momento para despertar. A escolha agora estava diante deles: enfrentar o desconhecido além do portal ou permanecer na segurança relativa do abrigo, enquanto o mundo lá fora desmoronava. Enquanto os sobreviventes olhavam para o abismo, o asteroide continuava a lançar sua sombra sobre a Terra, marcando o início de uma nova era de terror e mistério. E assim, a humanidade enfrentava não apenas a destruição física do apocalipse, mas a revelação de uma verdade mais profunda e horripilante. O mundo não era mais o que parecia, e as linhas entre realidade e pesadelo desvaneciam-se em meio ao caos cósmico. À medida que atravessavam o portal, a realidade se distorcia como um pesadelo vindo à vida. Os sobreviventes emergiram em uma paisagem alienígena, onde o céu pulsava com cores desconhecidas e criaturas sombrias espreitavam nas sombras. Um enxame de olhos famintos os observava, enquanto os primeiros raios de uma lua distorcida iluminavam o cenário macabro. Caminhando por terras desconhecidas, o grupo se deparou com ruínas antigas, construídas por uma civilização que havia sucumbido a forças além da compreensão. Sussurros de almas perdidas ecoavam entre as pedras, fazendo com que todos sentissem o peso de uma história trágica. Entre as ruínas surgiram seres etéreos, manifestações de dor e desespero que desafiavam a lógica. A jornada tornou-se uma luta constante pela sobrevivência, enfrentando criaturas abissais e desafios enigmáticos. Em um templo antigo, foram confrontados por uma entidade cósmica, uma presença que emanava pavor ancestral. Suas mentes foram invadidas por visões terríveis, testemunhando eventos passados e futuros em uma fusão distorcida de tempo e espaço. Maria, antes uma enfermeira pragmática, começou a sentir um poder sobrenatural despertar dentro dela. Curas milagrosas e visões reveladoras a assombravam, enquanto uma força ancestral buscava canalizar através dela. Ao mesmo tempo, Victor, o professor cético, começou a decifrar escrituras antigas que revelavam a verdade por trás do asteroide e do portal. Ele descobriu que eram peças de um quebra-cabeça cósmico, onde a linha entre heróis e vilões se dissolvia. A tensão no grupo crescia, enquanto mistérios cósmicos se entrelaçavam com desafios físicos. Em uma cidade fantasma, enfrentaram sombras que ganhavam vida e devoravam a luz. Nas entranhas de uma montanha nebulosa, confrontaram uma tempestade de energia que testava os limites de suas resistências. A cada passo, o portal parecia distante e o asteroide pairava como uma ameaça constante sobre o horizonte alienígena. No ápice da jornada, quando a insanidade ameaçava consumi-los, o grupo descobriu uma antiga profecia. O asteroide não era apenas uma calamidade, mas uma chave para reescrever a narrativa cósmica. Uma escolha final se erguia diante deles: sacrificar-se para selar o portal e proteger a Terra, ou abraçar o poder do asteroide para redefinir o destino do universo. Com o peso da decisão sobre seus ombros, os sobreviventes enfrentaram a verdadeira essência do terror cósmico. O asteroide, uma entidade consciente, observava como testemunha silenciosa, enquanto aqueles que ousavam desafiar os limites do conhecido decidiam o destino de todas as realidades. O grupo, guiado por destinos entrelaçados, enfrentou a última batalha, uma dança cósmica entre a salvação e a condenação. Na penumbra do portal, os sobreviventes, marcados pelas provações cósmicas, fizeram sua escolha. Maria, envolta em uma aura divina, canalizou os poderes do asteroide para selar o portal e restaurar o equilíbrio. Victor, com sua sabedoria recém-descoberta, desvendou os segredos do asteroide, sacrificando-se para guiar a energia cósmica na direção certa. O asteroide, testemunha silenciosa do destino, desapareceu nos confins do espaço, mas sua herança era um lamento ecoando na Terra.
O planeta, dilacerado e transformado em um cenário pós-apocalíptico, gemia sob o peso de uma tragédia global. Os sobreviventes, agora poucos e enfraquecidos, enfrentavam um mundo irreconhecível. Cidades outrora vibrantes eram agora sepulturas de concreto, e o ar carregava um odor de desespero. A humanidade, reduzida à sua essência mais primitiva, lutava contra a fome, doenças e as sombras da desesperança. O grupo de Maria e Victor, outrora portadores de esperança, viu-se diante de escolhas impossíveis. Cidades em ruínas ofereciam poucos recursos, e as criaturas mutantes que surgiram do cataclismo tornavam cada passo uma batalha pela sobrevivência. A luta contra o desconhecido, agora entrelaçada com o luto e a desolação, testava a força interior de cada membro do grupo. Enquanto o sol se punha sobre um horizonte desolador, os sobreviventes se reuniram em um conselho de desespero. Maria, marcada pela energia do asteroide, lutava contra a tentação de um poder que poderia salvar, mas também corromper. Victor, que decifrou os segredos cósmicos, enfrentava a verdade amarga de que o preço da sabedoria era a solidão. A tragédia global continuava a desdobrar-se. Epidemias descontroladas espalhavam-se como uma praga imparável, e recursos escassos eram alvo de disputas cruéis entre os remanescentes da humanidade. Cidades, fortalezas, outrora símbolos de resistência, tornaram-se palcos de tragédias individuais, onde o desespero guiava a mão daqueles que restavam. O asteroide, mesmo ausente, lançava uma sombra eterna sobre a Terra. A atmosfera, encharcada de partículas tóxicas, perpetuava uma noite eterna. O céu, antes repleto de estrelas, agora era um manto sombrio, uma recordação silenciosa do dia em que o universo havia despejado sua ira sobre a humanidade. No final, enquanto os sobreviventes enfrentavam a inevitabilidade do destino, Maria e Victor, em um último ato de coragem, decidiram seguir caminhos diferentes. Maria, aceitando o poder do asteroide, sacrificou-se para curar as feridas da Terra, tornando-se parte da energia que pulsava através dela. Victor, optando pela solidão da sabedoria cósmica, embarcou em uma jornada solitária para desvendar os mistérios que restavam. A Terra, agora uma paisagem desolada, continuava a girar no vazio. A tragédia global, escrita nas cicatrizes da Terra e nos suspiros dos sobreviventes, permaneceria como um testemunho sombrio da fragilidade humana. A esperança, enterrada sob as cinzas do apocalipse, era apenas uma lembrança distante, enquanto o planeta chorava em silêncio, perdido na vastidão implacável do cosmos. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais narrativas fascinantes que desafiam os limites da imaginação.